Interpretação do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho Redivivo. Capítulo 10. Depois de reunir Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. O primeiro trabalho dos apóstolos tinha de ser apoiado sobre fatos extraordinários que confirmassem a autoridade espiritual de que estavam investidos, sem o que não poderiam os ensinos cristãos serem considerados e aceitos. Note-se, porém, que Cristo não autorizou nem recomendou nenhuma outra espécie de demonstração, senão a cura de enfermidades e a expulsão de espíritos obsessores. Isso deve ser muito bem compreendido, porque nos nossos tempos têm aparecido muitas formas de demonstrações e provas de poderes psíquicos que são apresentados em nome de Cristo, mas que, de forma alguma, foram autorizados aos seus seguidores. Note-se especialmente que o Evangelho de Cristo não autoriza absolutamente a invocação de espíritos mortos para a realização de quaisquer atividades, nem mesmo para curas. As demonstrações e fenômenos psíquicos que hoje se apresentam como provas para convencer o mundo das realidades espirituais nunca foram autorizados por Cristo, embora ele soubesse que um dia chegaria em que essas coisas reapareceriam e se tornariam populares. O psiquismo de hoje marca uma etapa fatal da nossa evolução, um período crucial e difícil, em que a humanidade, parcialmente sensibilizada, começa a retomar o contato com as forças internas da natureza. O psiquismo, porém, não significa superioridade espiritual, nem oferece nenhuma garantia, podendo constituir o mais perigoso e terrível obstáculo para a evolução normal. O emprego das forças psíquicas sem entendimento espiritual será fatalmente desastroso e poderá produzir as mais terríveis calamidades para o indivíduo e para a coletividade. Com a extensa e interesseira propaganda que se faz hoje do psiquismo mais ignorante e supersticioso, com aparência de religiosidade, cheio de fantasia e romance, as massas humanas vão sendo desviadas dos ensinos legítimos do cristianismo, ao mesmo tempo que aumenta assustadoramente a desorientação. Os desequilíbrios psíquicos e mentais, vai desaparecendo a capacidade de discernimento, de lógica, de bom senso, de moralidade, de respeito e de justiça. Vejamos o sentido esotérico dos 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Simão significa literalmente ouvir com aceitação. Para poder se compreender a Cristo, é preciso primeiramente saber ouvi-lo e esforçar-se por compreender o que ele ensina. Pedro significa pedra ou rocha. Simão Pedro pode, pois, ser facilmente interpretado como a primeira qualidade requerida do verdadeiro discípulo de Cristo: saber ouvir, aceitar e permanecer firme na doutrina, como numa rocha. André significa homem forte. É o símbolo da força da alma, necessária ao discípulo de Cristo. Tiago é o símbolo da coragem e da valentia. João significa dádiva de Deus. É o símbolo do amor e do altruísmo. Felipe significa literalmente domador de cavalos. Simboliza a habilidade e a paciência que domina as forças inferiores. Bartolomeu significa filho que levanta as águas. Simboliza o poder de mover e elevar as forças do corpo de desejos. As águas sempre correm para baixo, mas o aspirante há de aprender a fazê-las subir. Em outras palavras, deve positivar as forças negativas, deve sublimá-las. Tomé é o símbolo da investigação, do exame profundo e consciente, que geram o entendimento e a convicção. Mateus significa dado ou prêmio. É o símbolo do fruto de todos os esforços realizados, o maior de todos os prêmios, o corpo espiritual, que é conquistado pelo aspirante. Tiago II. Ressurgem a valentia e a coragem, porém agora sobre o plano espiritual,
em que se desdobram as atividades do aspirante. Tadeu significa aquele que confessa. Inicia-se agora a atividade doutrinária e o ensino. O aspirante está preparado para o mistério e torna-se um auxiliar direto de Cristo. Simão II. Voltam a confirmar-se as qualidades superiores de saber ouvir com absoluto respeito e acatamento a orientação de Cristo, agora direta e individual. Judas é o símbolo da natureza inferior, sempre pronta a atrair o aspirante, mas que o leva ao sacrifício final e à libertação. Essas 12 figuras simbólicas se relacionam também com os 12 signos do zodíaco. Representam as 12 hierarquias espirituais criadoras que se reúnem para dar existência ao homem e a toda a criação. No homem terrestre, síntese de todo o trabalho criador dessas hierarquias divinas, deve surgir o eu superior, a consciência espiritual, o Cristo interno, o Filho do homem. As instruções dadas por Cristo aos seus 12 apóstolos se referiam especialmente às condições daquela época e para a situação espiritual e mental do povo judeu. Entretanto, as bases fundamentais dessas instruções continuam a ser sempre as mesmas. A mentalidade do nosso mundo ocidental mudou muito no sentido espiritual. Por outro lado, o crescimento da personalidade e do materialismo trouxe outros problemas que antes não existiam. Pode-se observar por toda parte os mesmos problemas espirituais, as mesmas dúvidas e perplexidades, as mesmas falhas, agora com novos rótulos e disfarces. Porém, nos tempos atuais acrescentou-se um novo fator que na antiguidade não encontrava campo para expandir-se: o materialismo crasso, com pretensões científicas, o apego quase absoluto para as ilusões da forma, o abandono de quase todo o interesse pelas coisas espirituais. O intelectualismo francamente materialista dominou o nosso mundo ocidental e o homem julgou-se autossuficiente, capaz de compreender e explicar tudo sob um prisma absolutamente material. Com o desenvolvimento das ciências acadêmicas e a descoberta de alguns mistérios mais simples da natureza, julgou o homem poder dispensar a religião e a fé em algo superior e espiritual. As primeiras religiões embebidas do materialismo intelectual e acadêmico da nossa época relegaram os seus princípios de fé viva e operante para transformarem-se em meros formalismos sociais, em hábitos tradicionais que se atende apenas por conveniência e por interesse. As correntes pseudo-cristãs de hoje já não proporcionam um meio de crescimento, de expansão de consciência. Já não são mais fermentos espirituais. Não passam agora de grandes organizações mundanas sociais e políticas, sem qualquer outra significação. Aliadas aos grandes e poderosos da terra, afastaram-se dos princípios básicos do cristianismo, cujos ensinos já não são capazes de entender. Mas algumas dessas instruções aos primeiros apóstolos merecem nossa especial consideração. Pondo-vos a caminho, pregai que está próximo o reino dos céus. Desde a vinda de Cristo, vamos nos aproximando rapidamente do reino dos céus, isto é, das novas condições que permitirão a todo homem a conquista consciente da sua natureza interna e o pleno domínio dos planos superiores que constituem o seu céu interno. Até a vinda de Cristo, a iniciação espiritual não estava aberta para todos. Só com excepcional ajuda externa, alguns poucos eram preparados para romper o véu dos mundos superiores, com objetivos definidos e determinados. As condições internas da humanidade comum não permitiam o desdobramento de consciência e a iniciação, e a tendência que já vinha de longe era para uma decadência e perversão maior. A continuar nessa marcha, a evolução ter-se-ia atrasado consideravelmente. Foi isso que tornou absolutamente necessária a vinda de Cristo e o seu poderoso auxílio direto. Com a chegada de Cristo, rasgou-se ao meio o véu do templo e as portas da iniciação puderam ser franqueadas a todo homem que quiser procurá-las. Estamos agora, mais do que nunca, próximos do reino dos céus,
Estamos praticamente junto à porta e resta apenas que reconheçamos essa realidade e nos encaminhemos para atravessar-lhe o umbral. Ainda hoje, esses conselhos se aplicam com a mesma realidade. O aspirante à vida espiritual há de tornar-se, antes de tudo, um indivíduo absolutamente sincero, justo e inofensivo, bem simbolizado por uma ovelha ou um cordeiro. No meio do egoísmo, dos personalismos, das pretensões, da prepotência que governam a mentalidade mundana, vê-se o aspirante como no meio de lobos, prontos para devorá-lo. A história do cristianismo foi a maior demonstração dessa terrível realidade. Desde o tempo dos apóstolos, tem-se verificado que todo aquele que dispõe a viver como verdadeiro cristão atrai logo a antipatia, a reação, o desgosto e a crítica. Até mesmo aqueles que julgava ser seus melhores amigos. Enquanto vivemos como lobo entre os lobos, tudo caminha aparentemente bem. Somos mais ou menos respeitados e até considerados. Mas desde o momento que pretendemos deixar de ser lobos e começamos a ser cordeiros, vemos logo como se desperta o apetite dos lobos que nos rodeiam. Em outras palavras, desde que elevamos a consciência às regiões superiores do corpo de desejos, desde que nos negamos a continuar empregando as forças repulsivas inferiores e deixamos de nos identificar com elas, sentimos logo que já não estamos harmonizados no meio do ambiente, pelas reações e choques que começam a surgir de todos os lados. A mentalidade mundana se apoia inteiramente em egoísmos e interesses pessoais e não pode admitir nem compreender absolutamente qualquer outro ponto de vista. Está pronto a reagir contra qualquer opinião que não concorde com as suas pretensões pessoais. Sistemática e invariavelmente reage contra tudo e contra todos os que se colocarem em campo oposto. Instintivamente, levanta-se a mentalidade mundana contra aquele que, de qualquer forma, se manifesta contrário aos seus interesses egoístas e pessoais, ou que se negue a considerá-los e respeitá-los. A mentalidade mundana se caracteriza por uma troca permanente de interesses mesquinhos, de tolerâncias e considerações recíprocas, e assim sente-se todos satisfeitos e aparentemente harmonizados. Mesmo quando os interesses pessoais se chocam e brotam as inimizades, ninguém leva isso muito a sério, e as partes se afastam simplesmente para continuar suas atividades no mesmo plano de interesses próprios. Há entre os egoístas um entendimento tácito, instintivo, no sentido de admitirem tudo, contanto que cada um conceda ao outro a liberdade de ser egoísta. O que o egoísta não compreende e não admite é que alguém não seja tão mais egoísta do que ele. O que mais teme é que o ambiente e as circunstâncias lhe impeçam de manter o seu personalismo e a liberdade de conservar os seus mesquinhos interesses. Quando respeita o ambiente alheio, o faz unicamente na defesa dos seus próprios interesses. No mundo egoísta, ele pode ter a liberdade de continuar egoísta. Quando alguém se declara altruísta e demonstra por atos que repudia o egoísmo, que já não é egoísta, quando se coloca francamente ao lado da justiça, do direito, da razão e da lógica, quando defende a verdade sem considerações pessoais, vê-se fatalmente levantar-se em volta de si uma onda de indignação e de protestos, capaz de chegar a extremos de violência e de perversidades. O homem comum, medíocre e egoísta não perdoa nunca quando se julga atingido em seu personalismo e em seus interesses. É por isso que Cristo declara que o cristão se verá como ovelha entre os lobos. Para poder escapar das garras dos lobos, só resta à ovelha ser prudente como as serpentes. A serpente foi o símbolo da sabedoria, e, necessariamente, se não agir com sabedoria, isto é, com entendimento espiritual, fatalmente provocará uma onda de reações violentas, que poderá levá-lo ao desespero e ao fracasso. Simples como as pombas é outra atitude necessária. Simples, neste caso, significa inofensivo. Por compreendermos uma realidade mais alta, por termos maiores razões, por sabermos algumas verdades e alcançado maior consciência, nem por isso temos o direito de acusar, de condenar ou ferir.
Se tomamos uma atitude forte, se pretendemos ser palmatórias do mundo, certamente atrairemos contra nós uma corrente impiedosa de antipatia e de ódios, que poderá arruinar todos os nossos esforços e acabará por impedir as nossas próprias possibilidades superiores. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Uma das características mais acentuadas da mentalidade mundana é o orgulho e a pretensão de saber ou de ser mais do que realmente sabe, ou mais do que é. O orgulho intelectual a domina e julga-se sábia, porque aprendeu alguma coisa. Baseado em conhecimentos parciais e quase sempre inteiramente especulativos, o orgulho intelectual cria em todo homem comum um círculo acanhado e restrito de ideias que lhe aprisiona a consciência e impedem toda a evolução superior. Encerrado em uma cadeia de ideias próprias e alheias, derivada de princípios parciais e incompreendidos, fica o homem impossibilitado de ver e compreender a realidade. E o que é pior, torna-se incapaz de aproveitar as suas próprias capacidades mentais superiores. Mais do que nunca em nossos tempos, verifica-se o perigo e terrível efeito desse orgulho intelectual na dificuldade e aversão que demonstram os discípulos em ouvir e acompanhar os seus mestres. Em assuntos espirituais, notadamente, são raros os estudantes que sabem ouvir com respeito para aprender realmente. Ninguém quer sujeitar-se ao estudo sério e disciplinado. Todos se satisfazem com uma ideia vaga e superficial, também porque a maioria não pretende fazer nenhum esforço, nem mesmo de estudar. Quando aprendem alguma coisa, mesmo vagamente, julga-se logo sábios, e estão sempre prontos a dar palpites e a criticar, até mesmo aqueles que o ensinam. O que hoje se procura não é realmente aprender, mas simplesmente confirmar opiniões próprias, quase sempre extremamente superficiais e acanhadas, porque se baseiam em estudos parciais e limitados e em experiência pessoal interna de pouca profundidade. O orgulho intelectual sente-se até ofendido quando se lhe depara algo que contrarie suas opiniões estabelecidas. Discute-se internamente, não para esclarecer as questões, mas para convencer os outros de opiniões formadas e consideradas como a última palavra sobre o assunto. Não há na história maior exemplo do perigoso efeito do orgulho intelectual no campo do estudo e investigação dos evangelhos, as bases do cristianismo. Anda o mundo ocidental com os evangelhos de Cristo nas mãos há quase 2000 anos. Foram lidos, estudados, comentados e discutidos por milhões de indivíduos que se consideravam cristãos, mas que só puderam ver neles a letra morta. Não se pôde entrar no espírito do cristianismo porque nunca se procurou a palavra de Cristo para aprender realmente, para alargar-se o campo da consciência. Cada indivíduo vê no Evangelhos apenas aquilo que interessa às suas opiniões pessoais. Usa e abusa das palavras de Cristo para reforçar as suas argumentações intelectuais, que consideram muito mais importante do que os próprios evangelhos. É por isso que eles continuam a ser os livros mais misteriosos do mundo, tão misteriosos que até mesmo aqueles que se consideram representantes de Cristo na Terra não o compreendem. Os cristãos julgam-se maiores do que o seu mestre, e por isso deixaram de ouvi-lo e de entendê-lo. Foram poucos, muito poucos, aqueles que eliminaram o orgulho intelectual e romperam as cadeias de ideias próprias para estudar e aprender realmente o cristianismo. Esses venceram a prova e conquistaram a maior vitória. O homem comum dificilmente chega a compreender o imenso prejuízo que causa a si mesmo, com a limitação mental a que se impõe com seu orgulho intelectual. E o maior causador desse estado de coisas foi o ensino acadêmico e científico dos nossos tempos, incapaz de elevar-se acima do mais crasso materialismo e com pretensões a saber de tudo, mas em realidade nunca chega ao conhecimento da verdade. O homem encantou-se com uma ciência que lhe pareceu capaz de explicar tudo, mas que até agora
não passa mais de um laço de escravidão mental, que lhe restringiu-lhe a liberdade de consciência, tornando-o incapaz de perceber o sentido espiritual da vida. Com o materialismo científico de hoje, a mente humana limitou-se dentro de um círculo de ferro, no qual a consciência vê-se aprisionada. Vive-se apenas no campo intelectual, nos registros de uma memória endeusada, num raciocínio dedutivo, num mecanismo mental que se espraia no sentido de superfície e parece resolver tudo. O que se procura é encher-se de ideias e mais ideias, que se argumenta, se discute, se critica, torna o homem mais orgulhoso dos seus grandes conhecimentos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar aqui significa simplesmente reconhecer, ter consciência. O maior e mais sério problema do homem se resume, afinal, em ter ou não ter consciência do seu próprio espírito, do seu Cristo interior, e confessar isso aos homens. Ou melhor, demonstrar essa verdade ao mundo pelos atos de sua própria vida. Confessar aqui significa simplesmente reconhecer, ter consciência. O maior e mais sério problema do homem se resume, afinal, em ter ou não ter consciência do seu próprio espírito, do seu Cristo interior. Não bastaria apenas ter consciência dessa realidade. É preciso que o homem manifeste essa realidade. Não basta apenas ter consciência dessa realidade. É preciso que o homem manifeste essa realidade, deixando que se exteriorize e se manifeste à luz do seu próprio espírito, através dos seus atos, das suas palavras, das suas atitudes. Assim confessará a Cristo e se tornará um instrumento consciente de sua manifestação. Esse é o grande mistério do cristianismo. Cada homem descobrirá um dia o seu tesouro interior, da sua luz divina. Expressando essa realidade, tornar-se-á uma nova manifestação de Cristo no mundo e iniciará sua atividade redentora, aplicando-se à salvação dos seus irmãos, ensinando, curando e auxiliando. Sem a consciência do seu próprio espírito, sem poder sentir essa realidade espiritual dentro de si mesmo, o homem não pode fazer mais do que negá-la. Seus atos, suas palavras, sua maneira de viver, tudo será uma negação da realidade espiritual, que ele não pode sentir e muito menos expressar. Pouco importa que se adote uma atitude convencional ou que se use hábitos de uma religiosidade tradicional para acompanhar normas sociais e satisfazer interesses mundanos, se o homem continua inconsciente dessa maravilhosa realidade dentro de si mesmo, se é incapaz de sentir e expressar a luz do seu próprio espírito. Não penseis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não há, talvez, em todo o Evangelho, a afirmação mais estranha e mais espantosa. O espírito de amor, de fraternidade, de união e de harmonia declara que não vem trazer a paz na terra, mas sim a espada das lutas, das separações e da desarmonia. Note-se, primeiramente, sua declaração de que não vem trazer a paz na terra. Ele bem sabia que a prática dos seus ensinos provocaria fatalmente as mais duras e violentas reações da mentalidade egoísta e materialista que governa este mundo. Seus ensinos não foram apresentados com o fim de acomodar ou tornar mais feliz a vida do homem sobre a terra. Não se destinam para a maior satisfação do homem na terra. Não podem servir de alimento para ilusões de um passado terrestre, em que o personalismo atingiria o cúmulo da expressão, da autossugestão e da comodidade. O cristianismo não foi apresentado para servir de alimento à imaginação materialista, à fantasia, às pretensões intelectuais do homem mundano, desviado de toda a realidade espiritual. O cristianismo apresentou-se para salvar o espírito da sua própria criação material e degenerada.
veio para abrir os olhos para a realidade espiritual, para libertá-lo da cadeia de ilusões e de fantasias em que se aprisionou, para acomodá-lo do terrível sonho da morte em que jaz, desde a sua queda das condições de espírito livre, de habitante de um mundo espiritual, em que se sentia ligado a Deus e impregnado da sua luz eterna. Bem disse Cristo mais tarde: "O meu reino não é deste mundo." É por isso que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo prático, sempre foi repelido da forma mais brutal e violenta pela mentalidade do homem terrestre, que sempre vê nele um perigo e uma ameaça aos seus interesses materiais mesquinhos e egoístas. A grande massa humana, incapaz ainda de despertar-se para a realidade da vida espiritual, continua presa à bárbara ilusão de um sonho material que lhe perverte a imaginação e arruína a vontade, e do qual não quer despertar porque não compreende a necessidade de despertá-lo. O cristianismo prático e verdadeiro é para poucos, que vão se tornando suficientemente preparados para compreendê-lo, para aqueles que, pelo seu esforço consciente, libertam-se da ilusão e do egoísmo. A espada que Cristo traz refere-se primeiramente à luta que se trava na terra do próprio homem, do seu próprio mundo interior, contra todos os elementos inferiores que lhe domina a alma e que hão de ser vencidos pela consciência superior despertada. É uma luta terrível e sem quartel, em que não pode haver tréguas nem acordos. Com a espada de Cristo e com a mão de ferro, é preciso conquistar a vitória total e absoluta sobre todas as forças internas desencadeadas do egoísmo e da ilusão. Com o último golpe dessa espada libertadora, corta-se a cadeia que retém o corpo espiritual e a consciência nele se liberta definitivamente. O desligamento dos éteres superiores que formam o corpo espiritual depende de um golpe dessa espada de Cristo e é a razão mais profunda desse símbolo libertador. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. No sentido exterior e mundano, referente às relações do aspirante com os seus familiares, compreende-se que a situação nunca pode realmente ser muito harmoniosa e feliz. Não há talvez maior prova para todo aspirante do que ter de suportar a incompreensão, as críticas, as condenações dos seus próprios parentes, incapazes de compreendê-lo e acompanhá-lo no seu avanço espiritual. Nesse sentido, alguns aspirantes caem numa última ilusão, sem maiores consequências, a não ser uma última desilusão amarga e dolorosa. Sempre esperamos que, ao menos, os nossos parentes mais chegados, a que estamos ligados pelos laços do sangue, do carinho e do sacrifício, ao menos esses, nos proporcionem um pouco de consolo, de satisfação, de alegria. É sempre doloroso reconhecer-se que nessa questão do espiritualismo, na prática do cristianismo, não seremos compreendidos, nem mesmo pelos nossos parentes, que, provavelmente, serão os que nos causarão as maiores decepções e os maiores desgostos. Entretanto, há um sentido mais importante nessa afirmação de Cristo. Os maiores inimigos do homem estão dentro de si mesmo, na sua própria casa do seu corpo. Este é o sentido esotérico e o que mais importa. Os maiores inimigos do homem não são os de fora, mas sim os que estão dentro de sua própria alma. São os elementos psíquicos inferiores que permitiu desenvolver-se em seu interior. São os baixos sentimentos cristalizados, os ódios, a inveja, o orgulho, a vaidade, os vícios e as perversões. É o eu inferior, o homem animal, cheio de desejos brutais. Esses são, em realidade, os seus maiores inimigos, porque arruinam a felicidade, lhe roubam a paz, lhe transtornam a inteligência, perturbam-lhe a vida, restringem-lhe a consciência e lhe impedem o avanço espiritual. Aos inimigos de fora, aos que se julgam seus inimigos, há uma maneira de vencer, a do amor, da tolerância e do perdão. Mas aos inimigos de dentro,
Não há outra maneira de vencer senão a luta decidida e implacável, a luta sem quartel, até que eles sejam eliminados e dissolvidos. Só com a espada de Cristo e pulso firme é possível conquistar a vitória. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Somos espíritos encarnados, não seres terrestres. Na presente fase da evolução, necessitamos o concurso dos nossos pais para formar um instrumento terrestre, e por isso contraímos para com eles uma dívida quando aceitamos o seu concurso para o nosso nascimento. Dívida essa que devemos resgatar com amor, bondade, tolerância e sacrifício. Mas os nossos pais também são espíritos que evolucionam e estão em condições semelhantes às nossas. São nossos companheiros, talvez em condições mais avançadas ou menos avançadas, e neste caso serão provavelmente incapazes de compreender os nossos ideais superiores. Presos aos preconceitos e hábitos mundanos, é provável que pretendam nos impor os seus princípios e opiniões, julgando em sua boa-fé e com o seu equivocado amor, podem e devem orientar a nossa vida, para que sejamos talvez grandes homens, orgulho da família e da sua velhice. Se os atendermos na sua ingenuidade e nas suas pretensões e opiniões mundanas, se não formos capazes de nos libertar da cadeia dos interesses de família e de sangue, se não amarmos mais os ideais superiores e aos nossos espíritos do que os nossos apegos, interesses e opiniões familiares, não conseguiremos libertar a nossa consciência para a vida superior. O que mais desejam nossos pais é que sejamos um filho exemplar, um motivo de orgulho da família, um defensor dos interesses, um digno continuador do bom nome que nos legaram, e talvez um grande homem, protetor dos seus parentes, etc. Para a mentalidade comum e mundana dos nossos pais, esse será o maior e mais digno programa que se possam realizar, e esperam que o realizemos. Não poderá entrar na sua condição outra coisa que não seja o interesse da família, que hão de colocar naturalmente em primeiro lugar. Cristo não disse que devemos deixar de amar nossos pais ou a nossa família, mas que o nosso amor pelos ideais superiores, pelo Espírito, deve ser maior. Se considerarmos mais importantes os interesses familiares do que os interesses espirituais, se amarmos mais os nossos pais terrestres do que o nosso Criador interno, então não seremos capazes de realizar os esforços necessários para a nossa própria libertação. É impossível servir a dois senhores. Os ideais da família e dos nossos pais são terrestres e constituem apenas uma condição passageira, mais uma ilusão terrestre, um dos mais terríveis obstáculos para a realização espiritual. É por isso que todo aspirante encontrará provavelmente em sua própria família os mais difíceis obstáculos no caminho da sua realização e deve enfrentá-los com extrema paciência e coragem. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Com os nossos filhos, a questão se torna ainda mais delicada. Como pais, nos deixamos envolver por uma cadeia de sentimentalismos, de preocupações, de angústias, de obrigações que acaba por nos escravizar aos nossos filhos de tal forma que já não somos senhores de nós mesmos. Nossos filhos, por melhores e mais educados que sejam, são homens e mulheres como todos os outros e, possivelmente, não estarão dispostos a nos acompanhar em nossos ideais superiores, que talvez não possam compreender e admitir. Também não podemos exigir que nos acompanhem em nossas opiniões e esforços. É possível mesmo que com o tempo se revelem absolutamente desinteressados, ou até contrário aos nossos ideais superiores, levados pelas ilusões, fantasias e interesses mundanos que os arrastam naturalmente. Pelos nossos filhos somos, em geral, duramente experimentados. Mesmo que nos esforcemos por educá-los dentro de um padrão superior, não podemos esperar que compreendam a questão espiritual como a compreendemos nós, ainda mais em sua juventude.
em que lhes faltam experiência e plena capacidade mental. É possível mesmo que não cheguem nunca a compreender os nossos ideais superiores e formem de nós uma opinião pouco lisonjeira, porque não vemos o mundo como eles desejam que o vejamos. A maioria dos pais teme não ser aprovadas pelos filhos ou ser sacrificada por eles, e por isso esforça-se por agradá-los, acompanhando-os até nas opiniões mais extravagantes e injustas, ou permitindo-lhes uma liberdade excessiva, que depois não conseguem mais controlar de forma alguma. É muito possível que o aspirante à vida superior encontre em seus próprios filhos tremendos obstáculos aos seus esforços. E se o seu amor aos ideais superiores não for maior do que o que tem aos filhos, se não souber libertar-se dos preconceitos sentimentos e do apego aos filhos, se não eliminar o medo da opinião deles, se não deixar de ser escravo das pretensões e interesses mesquinhos dos filhos, certamente se verá impossibilitado de realizar o esforço necessário à sua própria libertação espiritual. Amar aos filhos mais do que a Cristo significa sacrificar sua própria realização espiritual pelos interesses efêmeros e ilusórios daqueles que o destino colocou junto de si para que lhe servisse de amparo, de guia e de orientador. Nossos filhos não são nada mais do que espíritos em evolução, absolutamente semelhantes a nós. A eles oferecemos o meio de reencarnar-se, e por isso assumimos o dever e a obrigação de auxiliá-los e orientá-los até que possam conduzir-se sozinhos. Somos seus primeiros mestres e deveríamos ensiná-los a viver bem e conservarem-se livres das ilusões, para que possam iniciar também a sua marcha consciente para a vida espiritual. Se soubéssemos fazer isso inteligentemente, sem dúvidas e sem temores, sem nos impressionarmos com opiniões e interesses falsos, conquistaríamos um alto merecimento que serviria de poderoso auxílio à nossa própria realização espiritual.